Algo mudou dentro de você nesta sexta-feira. Você pode ainda não ter as palavras exatas para descrever, mas a sensação é inegável. Um peso antigo parece ter se desprendido e uma clareza silenciosa, quase perturbadora, começou a ocupar o espaço onde antes havia apenas confusão. Você não chegou aqui por acaso. Este encontro, neste exato momento, é a confirmação de uma transição que você pressente há muito tempo, mas que agora, finalmente, ganhou contornos reais. Eu vim aqui para te falar o que aconteceu, para nomear o que você tem carregado em silêncio e para te preparar para o que esta nova era está prestes a abrir diante de você. Pelo tempo que passarmos juntos, você vai reconhecer os 5 sinais claros que têm se manifestado na sua vida e entender o que eles significam no plano maior. Você vai compreender o padrão que bloqueava a sua colheita, aquele mecanismo antigo de esforço que, a partir de hoje, perde a sua validade. E antes que este momento termine, eu trarei uma declaração que selará o seu entendimento sobre este novo capítulo, pois acredito firmemente que o motivo desta mensagem ter alcançado você hoje é justamente para marcar a sua entrada oficial em um novo tempo. Você tem sentido uma exaustão que não vem do trabalho físico, mas de uma carga invisível. Você tem notado que conversas que antes faziam sentido agora parecem vazias, como se você estivesse falando um idioma que ninguém ao seu redor compreende. Você tem acordado em horas específicas, com uma frequência que desafia a coincidência, e tem visto sequências de números que parecem sussurrar uma mensagem que ainda está na ponta da sua língua. Você sente como se estivesse vivendo em 2 mundos, um que te exige o ritmo frenético de sempre e outro que te pede, com uma insistência suave, para parar e observar. Muitos chamariam isso de crise ou de desgaste, mas eu te digo que isso é calibração. O que você sente não é falta de energia, é o seu sistema interno se ajustando para uma frequência mais elevada. O isolamento que você tem vivido, atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Não é solidão, é preparação. O universo está limpando o terreno ao seu redor porque o que está chegando para você nesta nova era é grande demais para ser carregado com o entulho do passado. Aquilo que você perdeu ou que se afastou não foi um erro, foi o esvaziamento necessário para que o novo, o verdadeiro e o destinado pudessem finalmente encontrar lugar. O ato de digitar esses 3 números é a sua forma de dizer sim para o que está sendo alinhado em sua vida agora. É o seu primeiro acordo consciente com este novo ciclo, uma pequena cela que você coloca sobre o seu próprio entendimento. Digite 888 e, em seguida, volte logo aqui para mim. O que você tem vivido? Essa tentativa incansável de forçar as portas, de buscar respostas onde a fonte secou, tem uma raiz clara. Você operou durante anos sob a crença de que a sua colheita dependia exclusivamente da sua força, da sua insistência e do seu suor. Mas o que ninguém te contou, e o que você está começando a perceber agora, é que o esforço humano tem um limite.
enquanto a provisão que chega com esta nova era não conhece fronteiras. Você esteve tentando subir uma montanha que não era sua, carregando ferramentas que não serviam mais para o terreno que você está atravessando agora. A falha, se é que podemos chamar assim, não foi sua falta de dedicação. Foi a sua insistência em semear em um campo que já estava exaurido. Você se acostumou tanto a sobreviver que se esqueceu de como se faz para simplesmente florescer. Existe uma diferença abismal entre o esforço que desgasta e a prontidão que recebe. Até agora, você foi o operário que constrói a casa, mas nesta nova era, você é convidado a ser o dono que desfruta da habitação. Essa transição é sutil, mas ela muda tudo. Imagine agora um grande pomar, onde as árvores cresceram selvagens durante muitos invernos. Algumas dessas árvores estão carregadas de galhos secos, que ocupam o espaço, que bloqueiam a luz e que drenam a seiva que deveria ir para os frutos. Este tempo que você tem atravessado, essa sensação de poda, esse corte doloroso de pessoas, de hábitos e até de expectativas, é o grande corte. É a preparação necessária para que a colheita desta era seja abundante. A poda não acontece para destruir a árvore. Ela acontece para salvar a sua essência. Sem esse corte, você continuaria crescendo para os lados, em vez de crescer para cima, em direção à luz que esta era promete. Deixe que esse reconhecimento cele o lugar onde essa verdade acabou de tocar. Ao digitar essas 3 palavras, você firma um compromisso com o seu próprio despertar, tornando o que era uma intuição em uma realidade declarada. Digite "estou pronto" e em seguida volte logo aqui para mim. Talvez você tenha passado anos sentindo que precisava se explicar, que precisava se justificar ou provar o seu valor para aqueles que não tinham olhos para ver a sua jornada. Isso termina hoje. Nesta nova era, você não precisa de permissão para ser quem você foi chamado para ser. A validação que você tanto buscou no exterior era apenas um reflexo do que você ainda não tinha validado dentro de si mesmo. Deixe que o seu like, agora, seja o seu amém sem palavras. Não é sobre métrica ou números, é sobre um gesto de concordância espiritual. Uma forma silenciosa de confirmar que a mensagem que foi entregue aqui encontrou o seu destino certo no seu interior. A solução para a sua vida daqui para frente não reside em novas estratégias, em mais esforço ou em uma busca frenética por controle. A solução é o retorno. É o retorno à sua própria essência, aquela voz que você calou para sobreviver, ao ritmo que você abandonou para se encaixar. Você não precisa construir este novo tempo, você só precisa estar disponível para ele. É uma mudança de postura, daquele que corre atrás de tudo, para aquele que se torna um ímã, atraindo o que já lhe pertence por direito de linhagem e propósito. Existe alguém em sua vida que precisa ouvir exatamente isso. Alguém que tem enfrentado os mesmos dilemas que você e que também tem sentido esse chamado silencioso. Talvez seja uma pessoa que você percebe exausta de tanto carregar o mundo nas costas. Alguém que tem buscado um sentido que não encontra no óbvio. Ou alguém que guarda uma sabedoria que ainda não foi reconhecida. O rosto dessa pessoa acabou de surgir no seu pensamento enquanto eu falava, não foi? Essa pessoa foi colocada no seu caminho para que você seja o mensageiro. Envie este conteúdo para ela. Não faça isso como um conselho casual. Faça como um ato de entrega, como se estivesse repassando um bastão de luz para quem, assim como você, está pronto para atravessar o portal. Antes de encerrarmos, este é o momento da sua cela definitiva. Não as escreva como um desejo ou uma esperança vaga, mas como um decreto de quem você é. O que começou como uma simples escuta nesta sexta-feira transformou-se em um marco.
O acordo que se formou entre o seu espírito e a clareza deste momento é o que vai sustentar você nos próximos dias. Digite devagar, sinta o peso de cada letra e deixe que o seu próprio dedo confirme o que a sua alma já aceitou. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. O que se abre diante de você agora não é um caminho comum, é uma estrada preparada. Você não está mais operando pela sua própria força. Você está operando em alinhamento com a nova era que se inaugura hoje. Caminhe com a certeza de quem foi visto, de quem foi ouvido e de quem foi chamado. A falha que você tem carregado, o motivo pelo qual tantas portas permaneceram obstinadamente fechadas, não é uma questão de falta de preparo ou de merecimento. É uma questão de mecânica. Você tem tentado colher o que ainda não estava maduro, porque insistiu em cultivar o campo com as ferramentas de uma estação que já passou. O diagnóstico é claro. Você tem operado na força do próprio braço, acreditando que, se não empurrasse a vida, se não lutasse contra cada correnteza, nada aconteceria. Você transformou a sua jornada em uma batalha, quando, na verdade, a sua missão sempre foi a de ser um canal. O esforço frenético que você imprimiu nos últimos tempos é, na verdade, uma resistência ao que precisa ser colhido. Você confundiu o agir com o controlar, e essa confusão drenou a vitalidade que deveria estar sendo usada para receber a nova era que agora se apresenta. Para entender o porquê de tudo ter se tornado tão pesado, você precisa visualizar o grande corte. Pense em uma árvore centenária que cresceu de forma desenfreada, com galhos que se entrelaçaram em direções que não levam a lugar nenhum, consumindo a seiva que deveria ir para os frutos. O grande corte não é um castigo para a árvore, é a única forma de ela sobreviver à própria grandeza. O que você viveu recentemente, as perdas, os distanciamentos, as portas que não se abriram, a sensação de vazio, foi esse corte. Foi a remoção do que não era mais essencial, a poda daquilo que apenas ocupava espaço e impedia que a luz chegasse ao seu centro. O jardineiro não corta por ódio. Ele corta para que o novo, o que é vital, possa enfim florescer. Você não está morrendo. Você está sendo preparado para uma colheita que exige um tronco mais limpo, uma estrutura mais alinhada. Esse processo é doloroso, apenas se você tentar segurar os galhos que precisam cair. Se você soltar, se você aceitar que o corte é o prelúdio da abundância, a dor desaparece e dá lugar à clareza. Deixe que o reconhecimento dessa nova era se fixe onde ele precisa, no centro da sua consciência. O ato de digitar essas 3 palavras é o seu compromisso de parar de lutar contra a poda e começar a preparar o terreno para a nova estação. Digite agora e logo em seguida volte sua atenção total para mim. Enquanto você processa essa entrega, perceba o seu gesto de reconhecimento não como uma métrica ou um número, mas como um amém sem palavras. Quando você marca esta mensagem com o seu apreço, você não está buscando um algoritmo, você está selando um acordo espiritual. É um gesto que diz: eu reconheço que o que foi nomeado aqui é a verdade do meu momento. É um agradecimento silencioso pela clareza, uma validação do que a sua alma já sabia, mas que a sua mente ainda tentava processar com medo. A solução, portanto, não é uma nova estratégia de esforço. Não é trabalhar mais horas, nem planejar com mais ansiedade. A solução é a entrega total. É transitar da posição de quem precisa carregar o mundo nas costas para a posição de quem se torna um receptor. Imagine que você passou anos tentando puxar a água do poço com um balde furado, cansando seus braços e frustrando seu espírito. A nova era não traz um balde maior, ela traz a chuva. A sua única tarefa agora é estar disponível. É aprender a abrir as mãos, a aquietar a mente e a observar os sinais que o universo está enviando, sinais que antes eram abafados pelo barulho da sua própria insistência.
Quando você para de lutar, você descobre que o caminho que você buscava já estava pavimentado. Você apenas não conseguia vê-lo porque estava ocupado demais olhando para os próprios pés, preocupado com o próximo passo da sua exaustão. A nova era é um convite para ser, em vez de fazer. É um convite para habitar o espaço que o grande corte abriu em você, preenchendo-o não com novas tarefas, mas com a presença do que é verdadeiro. Você está saindo da era da sobrevivência para entrar na era da colheita. E tudo o que se exige de você agora é a coragem de ser quem você realmente é, despido das armaduras que a velha estação lhe impôs. A calmaria que você sente ao ouvir isso não é um acaso. É a prova de que você já começou a mudar o seu eixo de rotação. Você não está mais correndo atrás da vida. Você está permitindo que a vida, na sua forma mais plena e abundante, encontre você no lugar onde você escolheu finalmente repousar. Existem pessoas na sua vida que precisam ouvir exatamente o que foi revelado aqui hoje. Pense naqueles que, como você, têm carregado o peso de uma expectativa que ninguém mais parece compreender. Reflita sobre aquela pessoa que trabalha arduamente, dia após dia, noite após noite, mas que sente, em um nível profundo, que o esforço não está sendo direcionado para o lugar correto. Você conhece alguém que possui aquela qualidade de ser silenciosamente resiliente, alguém que mantém a cabeça erguida, mesmo quando o mundo ao redor parece desabar, alguém que carrega um brilho de esperança no olhar, mas que, secretamente, se sente exausto por não ver o horizonte mudar. O rosto dessa pessoa acabou de surgir na sua mente, não foi? É alguém que tem uma sensibilidade aguçada, que percebe nuances que outros ignoram e que, neste momento, precisa desesperadamente saber que o fim da sua espera está próximo. Não guarde isso apenas para você. Envie esta mensagem para essa pessoa, não como uma sugestão comum, mas como uma entrega, um agendamento espiritual que você está cumprindo. É um gesto de cuidado, uma forma de ministrar esperança a quem silenciosamente tem buscado uma resposta que só agora começa a se tornar audível. Respire fundo. Sinta a importância desse momento e, antes que possamos seguir para o desfecho deste encontro, preciso que você firme um compromisso pessoal. Não é um pedido de opinião, é uma declaração de quem você se tornou através desta escuta. Digite agora, sem pressa, sentindo cada letra, reconhecendo que a verdade dessa afirmação não depende de circunstâncias externas, mas da clareza que você atingiu ao compreender o seu papel na nova era que se abre. Quando você escreve isso, você marca o seu território nesta nova frequência. Você deixa de ser alguém que espera por permissão e passa a ser alguém que assume a sua própria natureza. É a confirmação de que você não está mais operando a partir do medo ou da carência, mas a partir da autoridade que lhe foi conferida pela sua própria prontidão. Você é o fruto dessa jornada de desapego. Você é a prova de que a poda não era para diminuir, mas para preparar o solo da sua alma para o que está por vir. Você é o portador de uma nova consciência que não precisa mais provar o seu valor, porque agora você compreende que o seu valor é o fundamento da sua existência. Você é o exemplo da coragem que aceitou o silêncio para ouvir a voz que importa. Você é o iniciador desse novo ciclo, aquele que se levantou quando todos os outros ainda dormiam, sob a lógica da escassez. Você é, acima de tudo, o protagonista de uma história que acaba de encontrar o seu ponto de virada definitivo. Pare, independentemente de onde você esteja ou do que esteja fazendo agora, pare. Algo aconteceu nesta sexta-feira, uma vibração, um deslocamento sutil, mas profundo, no tecido da sua realidade. Você pode não ter ainda as palavras exatas para nomear, mas a sensação de que o solo sob seus pés mudou é inegável.
Eu vim aqui hoje apenas para nomear essa mudança e confirmar o que a sua alma já percebeu. Ao final desta nossa conversa, você vai reconhecer os sinais que têm se manifestado nos últimos dias, compreenderá a natureza da exaustão que você carregou como se fosse um dever e saberá, enfim, por que este momento, esta sexta-feira em particular, marca o início de uma nova era na sua jornada pessoal. Fique comigo, pois a revelação que trago é a peça que faltava para completar o entendimento sobre o seu próprio despertar. Você tem sentido uma exaustão que o sono não cura, não é verdade? Não é um cansaço físico comum, é um desgaste de quem esteve tentando manter estruturas que já deveriam ter caído há muito tempo. Você tem notado conversas que antes faziam sentido e agora parecem ecos ocos de um passado que não lhe pertence mais. Talvez você tenha acordado repetidamente às 3h33 da manhã, com uma nitidez mental que beira o desconforto, ou tenha visto números repetidos, 888, aparecendo em recibos, placas ou relógios, como se o universo estivesse tentando chamar sua atenção para uma frequência específica de abundância e conclusão. Digitar esses algarismos é o seu primeiro ato de concordância, a mínima cela de que você aceita o que está sendo revelado. Digite 888 e retorne imediatamente para mim. A verdade é que você esteve operando sob uma lógica de esforço, acreditando que a sua fidelidade era medida pela quantidade de peso que você carregava nas costas. Você confundiu resistência com persistência. A falha, se é que podemos chamar assim, foi acreditar que, para colher, você precisava continuar plantando em um solo que já estava exaurido. Você estava tentando empurrar uma porta que, na verdade, já estava aberta para o outro lado. E todo o seu esforço era, ironicamente, o que o impedia de caminhar através dela. Existe uma diferença abismal entre buscar e receber. E você passou anos na primeira categoria, quando o seu destino sempre foi a segunda. Imagine agora, comigo, o que eu chamo de o grande corte. Pense em uma árvore frutífera que cresceu de forma desenfreada, com galhos secos e ramos que sugam a seiva sem produzir fruto algum. Para que a próxima estação seja de colheita farta, o jardineiro não adiciona mais fertilizante aos galhos mortos. Ele corta. Ele retira o que pesa, o que não é produtivo e o que impede a circulação da luz até o centro da copa. O que você viveu nos últimos meses não foi um abandono ou uma perda, foi o seu grande corte pessoal. Foi o processo necessário para que a sua energia, que antes se dispersava em 1000 direções inúteis, pudesse ser concentrada no que realmente importa. Deixe que esse reconhecimento se transforme em uma marca definitiva no seu próprio registro espiritual. Digite agora e venha direto de volta. O que se abre agora, a partir desta sexta-feira, é a era da recepção. Você não precisa mais lutar para provar que merece a luz que começa a entrar. O seu esforço não compra a sua nova estação. A sua prontidão a permite. Se o que acabei de descrever ressoa com a verdade que você tem guardado no peito, permita que o seu gesto de curtir este momento seja o seu amém sem palavras. Não é sobre números ou métricas. É sobre a validação silenciosa de que aquilo que foi falado aqui encontrou o seu lugar de pouso correto. É a sua forma de dizer que a mensagem foi recebida, compreendida e integrada à sua história. A transição que você atravessa exige apenas que você solte a corda. Você passou tanto tempo segurando o leme com as mãos feridas que se esqueceu de que a correnteza já está levando o barco para o lugar certo. Não se trata de inatividade, mas de uma atividade consciente, onde você deixa de remar contra a maré para ajustar as velas conforme o vento da nova era. É um aprendizado de confiança. É o exercício de olhar para as oportunidades que surgem, não como algo que você precisa conquistar, mas como algo que você precisa estar presente para receber. Você está sendo chamado
para uma nova forma de existir, onde a escassez se torna um conceito obsoleto diante da vastidão das novas possibilidades que começam a se alinhar. Nesse processo, você certamente pensou em alguém. Talvez alguém que tem trabalhado exaustivamente sem ver o resultado. Alguém que mantém uma postura de força diante dos outros, mas que, na intimidade, carrega um silêncio carregado de perguntas. Aquela pessoa cujas feições surgiram na sua mente enquanto eu falava sobre o grande corte, essa é a pessoa que precisa desta transmissão. Não envie como um conselho, envie como uma entrega. Seja o veículo dessa confirmação, permitindo que a mesma clareza que está operando em você hoje possa também tocar o coração de quem, como você, estava esperando pelo sinal certo para soltar o peso do passado. Antes que este tempo juntos se encerre, preciso que você se coloque em uma posição de absoluta verdade perante si mesmo. Não é sobre o que você deseja, é sobre o que você já é. A transição que você vive não é um evento externo, é uma sintonização interna. Digite as palavras "Eu sou a escolhida" nos comentários abaixo. Não as digite como um pedido, mas como um decreto. Deixe que essas 4 palavras sirvam como a marca final de que a sua identidade não é mais definida pelo seu passado, mas pela prontidão que você demonstrou hoje. Cada vez que uma mão digita essa declaração, a consciência coletiva se fortalece, criando um campo de suporte invisível, mas indestrutível para todos os que estão caminhando nesta mesma travessia. Você é comprometida com a verdade que agora pulsa em sua direção. Você é comissionada a caminhar nesta nova era com a clareza de quem finalmente compreendeu o seu papel. Você é enviada para ser o ponto de luz em seu próprio ambiente, agindo não pela força, mas pela presença constante. Neste exato momento, em todos os cantos do mundo, outros estão parando, respirando e sentindo exatamente essa mesma vibração de mudança. Você não está realizando essa transição em isolamento. Você faz parte de um despertar silencioso que não precisa de alarde para ser real. O que está acontecendo com você é uma restauração de linhagem, um realinhamento de destino que se espalha como uma rede invisível de esperança entre aqueles que, como você, souberam esperar pelo tempo certo. A sua mudança é o sinal de que a nova era já começou. Está selado. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.